Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Texto de 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga aleluia. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós queremos colocar, ó Deus, essa mensagem diante do Teu altar, porque cremos, ó Deus, que o Senhor tem falado, ó Deus, conosco, através dessa palavra. Pedimos ao Senhor a direção do Teu Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus, para tudo que formos falar aqui, Pai, em nome de Jesus, que sejamos direcionados pelo Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos fazer aquilo que Te agrada e assim honrar o Teu santo nome, Senhor. Abençoe os nossos ouvidos, ó Deus, porque o crer vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Abençoe, Senhor, as nossas mentes, para que elas sejam transformadas, para que possamos, ó Deus, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abençoe, Senhor, os nossos corações, ó Deus, para que a Tua palavra, ó Deus, que é a semente verdadeira, venha encontrar um terreno fértil, e assim nós possamos gerar frutos de justiça para a glória do Teu nome, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, porque o Senhor é a pessoa mais importante neste lugar, e somente ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor repreenda todo espírito de distração, Senhor, e que estejamos focados, ó Deus, na Tua palavra, Senhor. Que o inimigo não roube a Tua palavra, Senhor, mas que em nome de Jesus, toda a igreja, todos nós, sejamos edificados e transformados pela palavra do Senhor, que é pura e santa. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos, e a igreja do Senhor diz, amém, glórias a Deus. Vamos trabalhar um pouco com a lógica aqui nessa noite. Por que Deus precisa curar e sarar uma terra? Por que Deus precisa curar e sarar uma terra? Pode falar. Por quê? Porque por que há uma necessidade? Qual é a causa, o motivo de uma terra estar tão doente que necessite Deus curar e sarar essa terra? Vamos pela lógica, não é algo assim absurdo, não. É uma lógica. A terra precisa ser sarada porque ela está doente, ela está enferma. E por que uma terra fica enferma? Por que uma terra adoece? Quando que uma terra adoece? Quando uma nação, aqueles que habitam naquela terra, adoecem. E por que uma nação fica doente? Uma nação fica doente por causa do pecado. Uma nação fica doente por causa da corrupção. Uma nação corrompida adoece a terra. Você lembra do que aconteceu lá com Adão? Abra sua Bíblia, lá em Gênesis 3, a partir do verso 17. Mantenha sua Bíblia aberta, irmão, nós vamos usar bastante a Bíblia aí. 3, verso 17, já achei aqui. Preste atenção na sentença que Deus deu para Adão. Verso 17, capítulo 3. E a Adão disse:
por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No seu suor, do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos instrumentos de Deus para abençoar o solo onde nós pisamos. Para a terra onde moramos ser abençoada, nós precisamos ser santos, nós precisamos nos santificar. E Deus, Ele usa de desastres, Ele usa inclusive de governantes maus para castigar toda uma nação que está doente, que está corrompida, que não se importa mais com o pecado, uma nação que não se arrepende, uma nação que está doente, um povo que está doente. Por isso que nessa noite nós estaremos falando sobre as raízes da fé. Quando alguém está doente, quais são os primeiros passos para a cura? Qual que é o primeiro passo para uma pessoa ser curada? O que ela precisa fazer para ser curada? Ela precisa reconhecer que está doente. Sabia que tem muita gente que está doente e fala assim: não estou doente não, não é nada não. Você já viu gente assim? Tem muita gente que é assim: não, está arrebentado, está quase morrendo. Não é nada não. Meu irmão era desse jeito, morreu ano passado. Depois de muito tempo descobriu, e olha que ele era uma pessoa bem ativa, descobriu um tumor do tamanho de uma bola de tênis no cérebro. Fez a cirurgia, passou 30 dias após a cirurgia, faleceu. E por que ele morreu? Porque não tratou a enfermidade. Ele tinha os apagões, dava dormência nas pernas, ele tinha os sintomas, mas isso não é nada, vai passar. A gente não pode brincar com isso, irmãos. É igual a nossa casa. Minha mãe sempre falava: a gente pode ser pobre, mas não precisa ser porco. Então minha mãe, a primeira casa que eu morei, ela era de terra batida, e nós éramos bem pobres mesmo, que não tinha dinheiro para comprar vassoura. Então ela pegava aquelas ervas, né, de alecrim, juntava aquele trem, enrolava num cabo de vassoura e varria a casa, mas você podia comer no chão. Não tinha panela, o que tinha lá era aquelas latas de ervilha, que ela fazia comida nelas, mas dava para ver o reflexo do rosto. Ela areava com areia. Marcelo, a gente pode ser pobre, mas não precisa ser porco. Por quê? Porque sujeira atrai bicho, bicho atrai doença, doença atrai morte. Tudo começa pequeno na vida da gente, irmãos. Ninguém tropeça numa montanha. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que estamos doentes. E qual que é a segunda coisa que a gente faz? Procurar o quê? Um médico. Aí você chega perto do médico, você tem que procurar um médico, você tem que procurar um especialista. E aí a coisa vai escalonando, porque às vezes você vai num clínico geral e aquilo não é tratado no clínico geral. Ele te manda para quê? Para um médico que entende de pulmão, um médico que entende das vias nasais. Então a coisa vai escalonando, mas você precisa procurar um médico. E quando você chega no médico, o que você tem que fazer? Você fica olhando para a cara dele? Não, você tem que falar o que você tem. Por que você tem que falar o que você está sentindo? Para que ele possa estabelecer um diagnóstico. E quando o médico estabelece um diagnóstico, ele te dá um tratamento, te propõe um tratamento. E o que a gente faz geralmente? Ele faz assim: durante 30 dias você tem que tomar esse remédio aqui. Aí durante uma semana a gente toma o remédio certinho, né? Já não estou sentindo mais não. O que a gente faz?
pega aquele remédio e guarda na caixinha de remédios. Nós não seguimos o tratamento. E aí muitas pessoas reclamam por que a doença volta. Não seguiu o tratamento. O nosso texto principal nos dá esses passos. Passos não só para que nós sejamos curados, mas também a terra que nós vivemos seja curada também. A nossa família seja curada. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, tem que se humilhar, irmãos. Caso contrário, você não vai ser curado. Tem que se derramar na presença de Deus. E no Antigo Testamento, derramar, se prostrar é assim, ó. Prostrar diante de Deus, reconhecer quem é Deus, clamar pela misericórdia de Deus, reconhecer quem nós não somos nada, somos miseráveis, seres miseráveis, carentes da misericórdia de Deus, é isso que nós somos. Nós não temos que nos achar, irmãos, porque se somos salvos é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, é tudo dele, por ele, para ele, vem dele. Nós não temos nada, não somos nada. E temos que nos humilhar diante de Deus, todos os dias, porque senão não seremos curados. E tantos de nós que tratam Deus com empáfia. O senhor tem que fazer o que eu estou pedindo. Existe uma moda aí, brigar com Deus. Não, eu briguei com Deus mesmo, eu briguei com Deus, igual criança mimada, continua brigando, meu Deus, vai mandar um raio na sua cabeça. Quem precisa de quem, meu irmão? Você acha que Deus precisa da gente? Deus precisa de mim, de você? Nada. Do mesmo jeito que Ele criou, que Ele trouxe a existência, o que não existe com o som da sua voz, Ele pode fazer a mesma coisa. Exterminou todo mundo, criou todo mundo. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, é um ser todo poderoso, a quem nós devemos honrar e nos humilhar todos os dias, declarar a nossa insignificância diante desse Deus. Nós não somos nada, irmãos, temos que nos humilhar e orar, é falar com Deus, clamar a Deus, invocar o nome de Deus. Todos os dias, orar é você ter uma audiência com Deus, irmãos. Para você conversar com o médico, para você conversar com o advogado, você tem que marcar a hora. Com Deus, o ser supremo, você não precisa fazer isso. Ele está disponível toda hora, todo tempo, em todo lugar. Basta você clamar, orar. E a gente tem preguiça de orar. Nós temos preguiça de falar com Deus. Mas se você não orar, meu irmão, você não vai ser curado. Vai ser difícil. E sabe o que a gente faz? A gente tercializa, né? Ora por mim. Ora por mim. Por favor, ora por mim. Como que você vai ser fortalecido se você não ora? É a mesma coisa, você está doente, você fala assim aqui, toma esse remédio para mim. Aqui, ó, tem que ser 3 vezes ao dia, tá? Faz esse favor aí. A gente tercializa a cura, o milagre. Tem que buscar a face do Senhor, irmãos. Isso é todos os dias. Você quer cura, quer que Deus sara a sua terra? Tem que buscar todos os dias, todos os dias. A toda hora, todo instante, a sua mente tem que estar ocupada com as coisas de Deus, viver Deus, vivenciar Deus. Se o povo que se chama pelo nome de Deus não busca a face de Deus, como que esse povo pode ser de Deus? Nós temos que entender quem nós somos e quem Deus é. E se nós não buscarmos a face do Senhor, nós não seremos curados. Temos que nos afastar dos nossos maus caminhos, irmãos. Isso é o que? Arrependimento. Metanoia. Não é 360. É 180. Você para de andar no caminho errado.
volta para o Senhor e começa a andar o caminho certo. Isso é arrependimento. Profundo pesar pelo mal feito, o mal produzido. É o que? Pequei, Senhor, tem misericórdia. Eu pequei, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu confesso o meu pecado, Senhor. Me perdoa. Você viu os passos? Arrependimento. Você reconhece o seu pecado. Você confessa o seu pecado. Fui eu. Você pede perdão e abandona. São 4 passos, que daria outra mensagem, mas precisamos seguir em frente. Só quando nós fazemos isso, é que Deus do céu ouve, perdoa o pecado e cura a terra. Você prestou atenção nisso aqui, irmãos? Toda promessa na Bíblia, 6.735 promessas, cada uma delas tem uma condicional. Se o povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se você foi ao médico, disse para o médico que você está sentindo, e seguir o tratamento, você será curado. Mas tem que seguir o tratamento, irmãos. Não pode ter orgulho, por mais humilhante que seja. Tem que seguir o tratamento. Se você quer ser curado, irmão, você tem que seguir o tratamento. E embora nós vivamos uma nova aliança com Cristo, o tratamento não mudou. Nós estamos vivendo a era da graça, mas o tratamento é o mesmo, irmãos. O problema é que nós romantizamos o Evangelho. Agora tudo é amor, é na base do amor. E é lindo falar sobre o amor, né? O amor é vida, e a vida é profunda, elevada e distante. E embora a vossa mais vasta visão possa alcançar apenas seus pés, ela não obstante está perto. Então somente com o sopro de vosso hálito lhe cruza a face, o eco de vosso grito mais débil se torna uma primavera em outono em seu peito. Todavia a vida está velada e oculta, tal como seu eu maior também está escondido e oculto. E quando a vida fala, o sorriso dos seus lábios e as lágrimas dos seus olhos se convertem em palavras. E quando ela fala novamente, os surdos a ouvem e os cegos a seguem, espantados e maravilhados. Amor, William Shakespeare, dramaturgo inglês, ator inglês. Ele interpretava o amor, mas não vivia o amor. Aí você vê em Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, o que é o amor? Bondoso, sem rancor, fiel, consciente, humilde, sofredor, que espera tão somente, justo e verdadeiro, que tudo suporta, tudo crê, tão puro e perfeito é o amor que não busca interesse ou favor, é um mistério, é expressão, é vida, é luz do Senhor. E meu irmão, quando você ama, você sofre, quando você sofre, você luta, e quando você luta, você vence, porque o amor é vencedor, porque Deus é amor. Você entende o que é amor, mas você tem que prestar atenção nessas palavras. Bondoso. Se você não pratica atos de bondade, você não ama. Sem rancor, se você guarda rancor no seu coração, você não ama. O amor é fiel. Se você não é fiel, você não ama. O amor é sofredor. Se você não sofre, na prática do amor, você não ama. O amor é justo. Se você não é justo, você não ama. O amor é verdadeiro. Se você só fala mentira, você não ama. O amor é leal. Se você não pratica lealdade, você não ama. Tudo interpretação. Você está sendo apenas um intérprete do amor. Você não está vivendo a essência do amor. E o problema de tudo é que nós confundimos amor com complacência. Nós achamos que amor é passar a mão na cabeça da pessoa. Ô, meu irmãozinho, você fez errado. Não, está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai em paz. Porque nós te amamos e Deus também te ama. Falamos de amor, pregamos sobre o amor, evangelizamos usando o amor como referência. Mas o interessante é que você não vai achar nenhum versículo bíblico falando assim: aceite a Jesus porque Ele te ama. Você não vai ver um versículo bíblico com essas afirmações.
Entenda, eu não estou falando contra o amor, mas enfatizando aqui, que sem fé é impossível agradar a Deus. A manutenção da nossa vida, ela é feita através do arrependimento e confissão de pecados. É o que a gente faz na ceia. Antes de você tomar a ceia, o que você tem que fazer? Ver onde você errou, faça uma introspecção, peça perdão a Deus e depois participe da ceia. Manutenção espiritual. Todos os dias, não saia do seu quarto enquanto suas contas não estiverem acertadas com Deus. Ou seja, Senhor, eu pequei por causa disso, isso, eu me arrependo, me perdoa, por favor, eu pequei. Nós temos que fazer essa manutenção e ela é feita através de quê? Arrependimento e confissão de pecados. A fé é aquilo que nos move, irmão, é o combustível, é o que nos dá combustão para avançarmos. Você acha que eu queria estar aqui, minha carne queria estar aqui? Estou aqui pela fé, irmãos. E tenho certeza que todos vocês estão aqui pela fé. Quantos de nós tinham afazeres em casa? Quantos de nós tinham trabalho? Quantos de nós, a nossa carne, fala assim, mexer com a igreja hoje, você já foi no GECEL ontem? Você vai na igreja hoje? A nossa carne fala desse jeito com a gente, irmãos. Todo dia é dia de luta, nós estamos em guerra contra Satanás, contra a nossa carne, contra o mundo. E não é fácil, irmãos. A responsabilidade que tem de subir aqui, pregar, de preparar uma mensagem. Se o seu estômago não fica gelado, de temor, tem alguma coisa errada com você. Porque toda vez que eu subo aqui, meu estômago está gelado. Porque a minha preocupação de falar besteira, de levar alguém para o caminho errado, eu tenho que estar respaldado pelas Escrituras, e eu tenho que estar direcionado pelo Espírito Santo por meio da fé. O amor é a nossa referência, o amor é a nossa motivação para a obra. Eu faço a obra por amor, eu não posso fazer para aparecer, eu tenho que fazer por amor. Eu tenho que vir limpar a igreja por amor. Eu tenho que ajudar os irmãos por amor. Porque é só pelo amor mesmo que a gente faz essas coisas, irmãos. A base de todo relacionamento, irmãos, não é amor. Arrependimento e fé continua sendo as chaves para o reino de Deus. A base para todo relacionamento não é amor, é respeito. Respeito. Respeito nos remete a temor, admiração, tremor, e isso gera o que? Arrependimento. Só temos fé sobre aquilo que nós respeitamos. Nós só amamos aquilo que nós respeitamos, irmãos. Não adianta você falar assim, eu amo meu marido, se você não respeita ele, você não ama. Eu amo minha esposa, se você não respeita a sua esposa, você não ama. Eu gostaria tanto de ter alguém com tal, não sei o que tem, mas você trata a pessoa com cachorro, você trata a pessoa com ignorância. Que amor é esse? Que amor é esse? O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E aí a gente vê chegando às vias de fato. Que amor é esse? Não deixa o homem ser homem dentro de casa, fica tolindo o cara. Trata a mulher como se fosse um objeto. E que não tem respeito. Se não tem respeito, não tem amor. A base de todo relacionamento, irmãos, é respeito. Você olha para o seu marido e fala assim, aqui eu tenho um homem de verdade. Você olha para a esposa e fala assim, aqui eu tenho uma mulher de verdade. Respeito. E é a mesma coisa em relação a Deus. Amor não gera temor. Amor não gera respeito. O ser humano só respeita aquilo que ele teme. Por isso que nós temos que tremer diante de Deus, temer diante de Deus. Respeito gera amor. Porque primeiro você respeita, depois você ama. Respeito leva ao quê? A admiração.
Aí depois que vem o amor, porque o amor é uma escolha, não é um sentimento. Você escolhe amar. O que a gente tinha para Deus poder nos amar? O que eu tenho para oferecer a Deus que Deus já não tenha? Deus escolheu te amar, porque Ele já tem tudo. Deus escolheu me amar, imperfeito como sou, miserável, pecador como sou, Deus escolheu me amar. Amor é uma escolha, por isso que Ele é bondoso, sem rancor, por isso que Ele tudo suporta, tudo espera, tudo crê, isso é amor. Se você diz amar, mas não trata com respeito a quem você diz amar, eu sinto muito te informar, mas o seu amor é uma mentira, e não vale absolutamente nada. Abra sua Bíblia em Malaquias, está antes de Mateus, no Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1, verso 6. Malaquias 1, verso 6. Quem encontrou, diga amém. O filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês me perguntam, como desprezamos o seu nome? Conversando com Deus de qualquer jeito, falando com Deus de qualquer jeito, tratando Deus de qualquer jeito, onde que tem o respeito? Se não tem respeito, não tem amor, irmão. Respeito. Deus tem que ser respeitado. Fazendo piadinha com o nome de Deus, fazendo piadinha com o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo. O nome de Jesus expulsa demônio. Pelo nome de Jesus as pessoas são curadas. A gente não brinca com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Vamos lá em Tiago 2,19. Agora o Novo Testamento, Tiago, logo depois de Hebreus e antes de Pedro, Novo Testamento, Tiago 2,19, marque esse texto na sua Bíblia, se você puder. Quem encontrou, diga amém. Tiago 2,19, assim está escrito: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Os demônios também creem e estremecem. Os demônios estremecem. Tem crente que fica nem faz uma coisa errada e é como se fosse nada. Comete pecado, está do mesmo jeito, não confessa, não renuncia, está como se fosse a mesma coisa. Por que eu devo tremer diante de Deus? Por que eu devo temer a Deus? Porque está escrito, irmãos, Salmos 2,11, adore o Senhor com temor, exultem com tremor. Salmo 2,11, Paulo diz lá em Filipenses 2,12, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Devemos temer e tremer, porque um dia nós seremos julgados, irmãos. Lembra lá de Mateus capítulo 7, verso 21? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós curamos enfermos. Senhor, em teu nome fizemos maravilha. Claro, o nome de Jesus tem poder. Mas vem cá, eu te conheço? Apartai-vos de mim, malditos.
Se isso não faz você sentir um frio na espinha, eu não sei o que vai fazer. Certo dia eu estava lá em casa, meu filho de 3 anos, ele estava ajoelhado lá na caminha dele, estava orando assim: Pai do céu, me ajuda a lembrar o que eu fiz de errado para eu poder pedir desculpa. Eu falei assim: meu Deus, como o Senhor, com uma criança de 3 anos, está pedindo perdão para o Senhor? O Espírito Santo falou comigo assim na hora: seu tolo, Ele está te ensinando como orar. Meu filho de 3 anos estava me ensinando como orar. Você acha que essas coisas acontecem à toa? A gente faz assim: nó, que menino assim. Não. O Espírito Santo usando as crianças para poder falar com a gente. Os adultos, os inteligentes, os maduros. Criança brinca com todo mundo. Você vê as crianças ali, você não vê eles fazendo acepção de ninguém. Os maduros, né, os adultos, fechando a cara um para o outro, não conversando com o outro, não dando ideia para um para o outro. Os maduros. E as crianças estão nos ensinando. Para poder nos arrepender, irmãos, nosso ego não tem que ser massageado. Os nossos pecados têm que ser confrontados. Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Lembra de Natã? Natã chegou lá passando a mãozinha na cabeça de Davi: não, você, esse homem, pequei contra o meu Deus. Arrependeu na hora. Por quê? Porque foi confrontado. E Deus perdoou na hora, porque Natã já falou com ele assim: olha, mas perdoados estão os seus pecados. Mas todo pecado tem consequências. Deus perdoou o pecado, mas não aliviou na consequência. A espada jamais sairá da tua casa, porque você mandou um dos seus valentes morrer pelas mãos dos filisteus, seu amigo pessoal, por causa de uma mulher. Você não tem vergonha essa cara sua, não? E Davi, no Salmo 51, o que ele faz? Ele clama a Deus pela justiça, ele apela pela misericórdia de Deus. Tem piedade, meu Deus, misericórdia. Por quê? Por causa do arrependimento, por causa da justiça de Deus. Depois ele clama pelo amor de Deus. Tem de piedade, meu Deus, misericórdia, na imensidão do teu amor purificai-me, do meu pecado todo inteiro me lavai, e apagai completamente a minha culpa. Arrependimento. Você acha que João Batista pegava leve, irmãos? Olha a primeira pregação de João Batista em Mateus capítulo 3. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois vos é chegado o reino de Deus. Jesus e o paralítico lá no tanque de Betseda, em João capítulo 5. Ó, você está curado, vai e não peques mais. Mas olha aqui, presta atenção. Vá, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Era assim que Jesus falava. Vá, não peques mais e preste atenção, porque senão vai acontecer coisa pior com você. A mesma coisa aconteceu lá com a mulher pega em adultério em João 8. Vá e não peques mais. E se ela tivesse caído em adultério, ele ia morrer. Mas o que ela fez? Ela não pecou mais, ela virou uma seguidora de Cristo. E no discurso do apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 3, esse Jesus a quem vocês crucificaram, foi passando pano? Foi passando a mãozinha na cabeça? Não, foi apontando o dedo e confrontando o pecado. Mas não pode confrontar o pecado, porque senão não volta na igreja. Meu irmão, não volta na igreja, problema dele. Você lembra lá de Jesus, lá em Gadara? Expulsou o demônio do homem lá, e o povo viu. O que eles fizeram? A gente não quer o senhor aqui não, porque o senhor vai expor nosso pecado, e a gente quer viver com ele aqui. E o que Jesus fez? Sayonara.
au revoir, arrivederci. Foi embora. Você acha que Jesus passa a mãozinha na cabeça, irmãos? Não, nós é que precisamos de Cristo. O texto diz que ao ouvir a pregação de Pedro, o coração deles compungiram, eles ficaram desesperados, tornou-se pesaroso, eles se arrependeram, eles ficaram afligidos por causa daquilo. Eles ficaram quase que desesperados. O que a gente faz então, irmão? O que a gente faz? Pelo amor de Deus, o que a gente faz? Aceite Jesus, porque Jesus te ama. Foi isso que Pedro falou? Arrependei-vos do vosso pecado, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependimento e fé. E depois disso, o que aconteceu, irmãos? Depois que o pecado foi confrontado, mais de 3.000 almas se renderam. O nosso pecado tem que ser confrontado, irmãos, para a gente poder tomar vergonha na cara. A gente tem que assumir que está errado, se humilhar diante de Deus, sim. Nós não somos os tais, não, nós precisamos de Deus, porque senão, meu irmão, vai chegar naquele dia, Jesus virá para nós e vai falar assim: não vos conheço. Mas eu estava lá na igreja, ô Jesus. Mas eu trabalhava no ministério X, trabalhava no ministério Y. Não vos conheço. Você não se arrepende, você não confessa seus pecados, você não se humilha diante de mim, você não ora, você não busca a minha face, você não se afasta dos seus maus caminhos. Não vos conheço. Arrependimento e fé. Como que João Batista pregava no início do seu ministério? Raça de víboras! E o povo ia embora? Lê lá, vê se o povo ia embora. O que a gente faz então? Chegou soldados, o que a gente faz? Olha, que vocês se contentem com o soldo de vocês, não aceitem suborno. Chegou lá, eles perguntaram: o que a gente tem que fazer? O que eu tenho que fazer para ir para os céus? Arrependimento. Você acha que Jesus pegava leve? Você já viu lá em Mateus 23? Sepulcros caiados. Por fora vocês são tão bonitinhos, mas por dentro está cheio de imundície. Vocês andam 1.000 quilômetros para fazer um prosélito novo convertido, e depois torna eles 2 vezes mais filhos do inferno que vós. Quem vos disse que vocês vocês não serão condenados ao fogo do inferno? Jesus. Um capítulo inteiro confrontando os fariseus. Um capítulo inteiro. Você lembra lá do jovem rico? Você lembra lá? Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Simples, meu filho. Você tem que amar o Senhor de todo o seu coração, você tem que servir a Deus. Eu faço isso desde a minha meninice. Que bom. Agora vai e vende tudo que tem, Deus pobre, depois vem me siga. Aí Jesus: não, peraí, vou negociar isso aí, vou negociar. Não precisa dar 10%, não, 9%. Não, vou fazer o seguinte, 7%. 5%. Jesus não negocia. Ele virou para os discípulos e falou: está vendo? Como que é difícil entrar no reino dos céus? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Jesus não corre atrás não, irmãos. Você viu lá o filho pródigo? Algum momento o pai saiu para procurar o filho? Se quiser tem que voltar. Saiu por conta própria, vai voltar por conta própria. Deus está pulando os montes atrás de mim para me encontrar. Gente, isso é Cantares, me ajuda aí. Me ajuda. Faz uma exegese do texto, faz uma hermenêutica do texto, para você tomar cuidado para não falar bobagem. Você acha que Deus sai pulando de monte em monte para encontrar com a gente? Não. Ele vai voltar, irmãos, e vai ser para julgar. Ele morreu como um cordeiro, vai voltar como um leão.
Ele é advogado agora, mas quando ele voltar vai ser juiz. A nossa barba tem que estar de molho, irmãos. Temor e tremor. Lembra que está escrito lá em Provérbios 28:13? Aquele que esconde os seus pecados não prosperará, mas aquele que se arrepende e deixa, encontrará misericórdia. Existe uma ordem, irmãos: arrependimento e fé. Porque quando eu passo a saber quem Deus é, eu me arrependo do mal que pratico e passo a temê-lo, passo a crer naquilo que Ele faz, isso é fé. Passo a crer naquilo que Ele fará, isso é fé. Passo a crer naquilo que Ele fez, isso é fé. E eu me movo por meio da fé. A base do evangelismo não é amor, mas arrependimento e fé. A raiz da pregação da palavra não é amor, mas arrependimento e fé. Lembra lá de 1 Coríntios capítulo 5? Tinha um rapaz lá dentro da igreja de Corinto, que estava tendo relações sexuais com a própria madrasta, e a igreja estava nem aí. Ah não, ele é filho do empresário lá, ou ele é filho do pastor, ou ele é filho do líder X, líder, não vão deixar abaixo. Aí Paulo fala: espera aí, gente, nem no meio dos ímpios isso acontece, e vocês estão inchados, e nem procurou tirar do meio de vocês quem cometeu tal ato. Mas eu ordeno agora, como se estivesse presente aí, que quem cometeu esse ato seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito se salve no último dia. E o que aconteceu? Cisão. Jesus fala isso também, irmãos. Você vai falar com seu irmão. Se seu irmão não te ouvir, leva um testemunho para que pela boca de 2 ou 3 pessoas toda a palavra seja confirmada. Se ele não ouvir, meu irmão, traz para a igreja. Se ele não ouvir, passa a tratá-lo como gentio publicano. Cisão. Uma laranja podre contamina outras. Paulo fala isso. As más companhias corrompem os bons costumes, irmãos. A gente tem que ajudar os irmãos. Como que a gente ajuda? Fala assim: meu irmão, você está fazendo, está errado, irmão, isso não é de Deus não. Você não tem nada a ver com a minha vida. Não tem mesmo não. Mas a minha obrigação é te avisar, porque eu te amo. Isso é amor. Amor corrige. Tanto que no capítulo 2 de 2 Coríntios, o que acontece? Ele é reintegrado para a igreja. Por quê? Porque se arrependeu. Meu irmão, o arrependimento é exigido, e a fé, ela tem que ser provada para que nós sejamos aprovados. A fé não é testada num jardim, mas no deserto, nas tribulações, nas guerras. A fé não é testada na abundância, mas na escassez. São nas adversidades que nós mostramos para Deus o quanto nós somos fiéis a Ele. Por isso, meu irmão, glorifique a Deus por cada adversidade que você passa, porque são nessas adversidades que o caráter de Cristo é forjado em nós. São nessas adversidades que você é forjado com o caráter de Cristo. Então não reclame. Lembra o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 2: irmãos, tende por grande motivo de alegria o fato de vocês passarem por grandes provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a fé, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem faltar coisa alguma. Deus nos deu a fé, irmãos, para nós aprendermos a andar sem muletas. Tem pessoas que gostam de muleta, irmãos. Certo pastor, em uma certa igreja, chegou para um certo irmão que estava doente, e falou assim: irmão, o que você vê? Pastor, eu quero que o senhor ore por mim para Deus amenizar a minha dor. Eu vou orar pela sua cura. Não, pastor, não ora pela cura não, porque se o senhor orar pela cura, eu vou ser curado e vou perder meu benefício. Gosta de viver com muletas. Você olha para o cara do cidadão e fala assim: meu Deus, não queima não, Jesus, esturrica. E tem gente assim, irmãos. A fé, ela também não está ligada à imprudência, irmãos. E aí eu vou contar um pecado meu. Eu viajei uns dias atrás, aí fiz uma cirurgia e voltei. E como eu sou muito doido, eu vim direto de Minas para cá. E de ponto, né? Quando eu cheguei aqui, o que aconteceu com os pontos? Rebentou tudo. E inflamou.
E o negócio ficou feio. Mas quando eu saí de lá, não, Deus está tomando conta. Deus não manda a gente ser imprudente. Aí depois eu fui orando, Deus, pedi perdão ao Senhor, Senhor, me cura desse negócio, porque não tem como eu voltar lá em Minas de novo, não. E aí o que Deus fez? Eu me senti o Wolverine. Ele fez assim, fator de cura, fechou o buraco. Mas imprudência minha. Deus não fala para nós sermos imprudentes, Deus não fala para nós sermos irresponsáveis. Vocês lembram dos 10 leprosos? Ó, vocês foram curados, mas faz o seguinte, se apresenta para o sacerdote. Quantas pessoas, irmãos, põe na cabeça, eu fui curado, para de tomar o remédio. Já conheci várias pessoas assim que morreram, e os familiares ficaram revoltados com Deus, porque a pessoa morreu, câncer no fígado, não, estou curado, tal, parei com os remédios, parei com o tratamento, um mês depois morreu. A pessoa tinha uma doença que era autoimune, parou de tomar os remédios, morreu. A pessoa tinha uma doença que era hereditária, passava para a família toda, morreu. A gente tem que ser responsáveis. Não custa nada ser no médico. Senhor, e quando eu tomei uma facada nesse joelho aqui, ó, facada que entrou uns centímetros. Aí eu peguei, fui lá no médico, né, pus açúcar, né, o médico falou assim, ó, a gente põe açúcar no suco, no café, mas você não põe açúcar na ferida, né, meu filho? Agora eu tenho que aplicar anestesia aí eu tenho que aplicar anestesia aí. Tem que fazer cirurgia e fechar tudo sem anestesia. Tem que a consequência, né? Não tá bom. Aí o médico falou assim, ó, seu joelho vai dar água, os cruzamentos foi tudo beleléu, os ligamentos tá tudo beleléu, você vai mancar pro resto da vida. Eu falei assim, mas eu tenho um Deus. E o senhor vai ver esse Deus. Eu fui na igreja pentecostal de Cristo, que era a igreja da minha avó. O presbítero chegou assim e falou assim, ó, se você crê no milagre de Deus, você vai ajoelhar, e agora? E eu 6 pontos por dentro e acho que 12 pontos por fora. E o joelho desse tamanho. Eu falei assim, como é que eu ajoelho aqui agora, Senhor, com o joelho desse tamanho? É fé. Bati o joelho no chão, fui lá. Sabe quando você bebe muita Coca-Cola e sobe o gás assim de uma vez? Foi desse jeito que aconteceu comigo. Aí eu ajoelhei assim. Aí quando eu acordei assim, o presbítero estava do meu lado, disse, pode levantar que você foi curado. Aí fui no médico. Aí o médico olhou assim, falou, o que aconteceu com o seu joelho? Eu falei, o senhor é médico. Fala, eu também estou curioso para saber. Aí ele foi, olhou, tal, cruzamento, tudo belezinha, os ligamentos, tudo belezinha. Eu falei, o seu joelho está bom. Eu já corri 42 quilômetros com esse joelho aqui, não deu nada, esse aqui de vez em quando dá uns trenzinhos. Mas onde Deus põe a mão, meu irmão, é para sempre. É por meio da fé. Já quase fui aposentado também, tive uma situação também que uma artéria minha estava entupida. O médico falou assim, ó, aqui ó, já era, você vai ser aposentado por enfermidade. Eu não, o senhor vai conhecer meu Deus. 40 dias de jejum e oração. Cheguei lá, meu filho, entrei dentro daquele tubo lá, eles colocam um contraste na sua veia, entrei dentro daquele tubão lá, fiquei lá, via todas as veias. Depois eles aplicam um remédio na sua veia, que seu coração bate 200 por hora com você deitado. Seu coração é coração de atleta, rapaz, você veio fazer o que aqui? Não, eu vou falar isso para outro médico, ele que precisa saber quem é o meu Deus. Aposentei novo, porque eu comecei a trabalhar novo, mas com coração de atleta, porque Deus pôs a mão. Fé, irmãos, fé. E o que é fé? É a certeza, é a convicção daquilo que você crê. E sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. O amor nos motiva para a obra, para o serviço, mas a fé nos impulsiona para a salvação. E meu irmão, a fé precisa ser guardada, porque meu irmão, se você não guardar a fé, você pode perder. Paulo falou isso lá em Timóteo, no capítulo 4, verso 7, 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Por que Paulo guardou a fé, irmão? Porque a fé, ela é algo que a gente pode perder. Nós perdemos a fé quando nós nos decepcionamos, perdemos a fé quando nós nos entristecemos, perdemos a fé quando nós nos frustramos, perdemos a fé diante das tribulações da vida, diante das enfermidades, diante das dívidas. Nós perdemos a fé.
Tudo isso nós usamos motivo para poder abandonar Jesus Cristo. Por isso que diante das adversidades nós temos que manter guardada a nossa fé como um bem mais precioso. Deus está no controle, irmão. Ele está no trono. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por mais difícil que seja a situação, nunca deixe de crer. Guarde a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus não opera num coração que perdeu a fé. Jesus, ele olhava para as pessoas, e você vai ver texto na Bíblia assim, ó, e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse. Jesus, ele enxerga a fé em nós, irmãos. E todo crente tem que ter uma fé fervorosa. Romanos 12, 12. Sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A fé tem que ser cuidada, preservada, testada, exercitada, para que possamos ter o caráter de Cristo. Por isso que Deus manda adversidade, por isso que Deus manda problema, irmãos. Porque quanto mais calejado você for, mais fé você terá, mais você terá do caráter de Cristo. Agora preste atenção nisso aqui, irmãos, que isso é muito sério. A palavra de Deus descreve aquele que abandona a fé, aquele que se desvia do caminho como um traidor do Evangelho. Abra sua Bíblia aí, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 20. Segunda carta do apóstolo Pedro, está lá no finalzinho, Novo Testamento, capítulo 2. Marque esse texto na sua Bíblia, irmãos. É coisa séria, não é brincadeira. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E preste atenção nesse texto. Quem encontrou, diga amém. Olha só. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Pior que o incrédulo. É a Bíblia que diz. Pior que o incrédulo. E se a Bíblia diz, irmãos, eu assino embaixo. Pior que o incrédulo é todo aquele que abandona o Evangelho, se desvia do Evangelho e volta as costas para aquele que morreu numa cruz por ele. Pior que o incrédulo é um traidor do Evangelho, são todos aqueles que desviam do santo mandamento que foi dado. A Bíblia chama de porcos, de cães, que voltaram ao próprio vômito. Você já leu o texto de Hebreus 10? Fala que pior castigo merece aqueles que profanaram o sangue da aliança. Abra, está aí em 2 Pedro, vai em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 15. 1 Pedro 4, 15. Marque esse texto também. Olha só. Que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas sofrer como cristão, e não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? É com dificuldade, irmãos, que nós somos salvos. Isso aí, meu irmão, eu preguei na igreja que eu estava pastoreando lá em Minas Gerais. No final do culto, a irmã veio brigar comigo. Como é que o senhor fala um negócio desse? Nós vivemos na graça. Como é que é difícil para a gente ser salvo? É pela graça. Minha irmã, está na Bíblia. O quê? Está na Bíblia. Então me mostra. Mostrei. Está na Bíblia. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Meu irmão, o verdadeiro crente é aquele que persevera até o fim.
pode até cair, mas em nome de Jesus é levantado pelo Senhor. Como está escrito, meu irmão, ainda que caia, não ficará prostrado, porque Deus sustenta o justo. Efésios, lembra de Efésios 2, 8, 9? É pela fé, é graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé, meu irmão. Como está escrito, irmãos, nós somos salvos pela graça, mas nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nós temos que fazer manutenção com Deus, que possamos guardar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, irmãos. Todo dia a gente tem que clamar, meu Deus, misericórdia, 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 Senhor. Não me deixe perder a fé, não me deixe perder a fé, me deixe ter uma fé consistente, Senhor, uma fé fervorosa. Por favor, Senhor. Eu quero finalizar aqui com o texto de Tiago, capítulo 4. Às vezes a gente acha, poxa, é só com alegria. Não, irmãos. Que a gente vai manter as pessoas firmes no Senhor? Não. É com confronto. Tiago 4, a partir do verso 6. A gente está encerrando. Assim está escrito: mas Ele dá graça, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam as suas misérias, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês seja transformada em tristeza. Humilhem-se diante de Deus e Ele vos exaltará. É clamando a Deus por misericórdia, irmãos. Clamando a Deus por misericórdia. E eu quero convidar você, irmãos, aqueles que puderem, a se ajoelhar e juntos nós clamarmos a Deus por misericórdia, declararmos arrependimento pelos nossos pecados. É você e Deus. Isso é um convite, irmãos. É implorar a Deus pelo perdão, declararmos nossa fé em Jesus Cristo, nos derramando na sua presença. É um convite a começar por mim, irmãos, que eu estou clamando a Deus por misericórdia pela minha vida, porque eu sou um pecador miserável, e vou clamar junto com vocês em nome de Jesus.